Olá, ortodontistas. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula semanal para quem quer aprender a diagnosticar, planejar, tratar e finalizar casos com excelência, acelerando seus resultados e faturar mais com a ortodontia. E hoje eu vou começar essa aula com uma afirmação bem forte. Uma parte considerável dos tratamentos ortodônticos interceptativos poderiam ter sido evitadas se o diagnóstico considerasse corretamente a fase de cada dentição. Sim, essa afirmação é verdadeira. Muitas vezes, o que parece maloclusão é apenas desenvolvimento normal. E se você não entende isso profundamente, você pode tratar o que não precisa, deixar passar o que precisa de intervenção imediata. E para quem ainda não me conhece, eu sou Rogério Mitsudo, ortodontista, atuo há mais de 25 anos nessa área, fui professor do curso de especialização em ortodontia e trabalho diretamente com planejamento ortodôntico aplicado à realidade do consultório para você faturar mais com a ortodontia. E hoje nós vamos falar sobre como diagnosticar corretamente as alterações no relacionamento dos arcos e como diferenciar desenvolvimento fisiológico de problema real. Fica até o final, porque eu vou explicar um erro comum na mordida cruzada unilateral que pode mudar completamente sua conduta clínica. Um erro muito comum é o ortodontista confundir as fases de cada dentição. Então, durante a troca dos incisivos descidos pelos permanentes, é comum observar que um aumento do trespasse horizontal, diastemas e aparente desarmonia dentária. E muitos pais, quando entram no consultório, eles perguntam: doutor, o dente do meu filho está para frente e está grande. Mas isso pode ser apenas o quê? Uma discrepância do diâmetro mesiodistal associada à proporção do dente com a face da criança. Nessa fase, normalmente, quando começa a troca dos dentes, os dentes descidos são menores e os dentes permanentes, eles são maiores. Então, e a face da criança ainda está pequena. Por isso que acontece essa desarmonia facial. Parece um dentão com um rostinho pequeno. Então, o que você tem que perguntar, que tem que analisar, que é se você está avaliando o paciente ou avaliando a ansiedade dos pais. Então, a ortodontia, ela não é apenas uma mecânica. A ortodontia é a leitura do desenvolvimento da face e das estruturas intraorais. E é aqui que começa a maturidade clínica. Então, vamos começar nossa descrição pelos problemas que podem ser comuns a todas as dentições. Se você não organiza esse raciocínio em todos os ângulos, o diagnóstico vira somente uma lista de problemas. E essa lista de problemas, ela não é um planejamento. Então, dentre essas alterações dos relacionamentos dos arcos, a gente vai começar pelo, pelo anteroposterior. Então, vamos começar pela sobressalência. Então, o que que é a sobressalência? A sobressalência é quando há um aumento da distância entre as bordas dos incisivos superiores e inferiores durante a intercuspidação. Então, aqui no slide a gente consegue notar. Com o modelo é mais fácil, mas na figura dá para notar que está essa distância do incisivo inferior com o incisivo superior. Essa então é a sobressalência. Por essa foto não dá para enxergar muito direito, mas tem uma sobressalência razoável aqui. Mas a pergunta real mesmo que a gente tem que fazer, quando tem essa sobressalência, esse aumento de sobressalência, é se essa sobressalência ela é dentária ou ela é esquelética. Porque se for esquelético, a mecânica ela muda completamente. E se for apenas uma inclinação dentária, a abordagem é outra. Então, o dente inclinado, a gente consegue fazer esse movimento de lingoversão. Já quando o problema é esquelético, aí a gente pode envolver até uma cirurgia ortognática. Então, que um ponto importante. Na dentição mista, por causa por causa do motivo da maxila crescer antes da mandíbula,
a gente pode aceitar um pequeno aumento desse trespasse horizontal como normal. Então, nessa fase da dentição mista, os incisivos superiores podem estar um pouquinho à frente dos incisivos inferiores, justamente por causa do crescimento da maxila antes da mandíbula. Então, se você não respeitar esse timing, você intervém cedo demais. Continuando nas alterações anteroposteriores, vem a mordida de topo. O que que é a mordida de topo? É quando as superfícies incisais, elas se tocam durante a máxima intercuspidação. Então, ela só é considerada normal na fase final da dentição descida, por volta de uns 5 anos e meio, mais ou menos. Fora isso, pode indicar o quê? Uma compensação dentária ou uma tendência à classe 3. E aqui vai uma pergunta. Se você costuma manipular a mandíbula antes de fechar esse diagnóstico, quando essa mordida está em topo? Então, isso é importante fazer, porque se não estiver, você pode estar classificando uma pseudo classe 3 como uma classe 3 verdadeira. Isso aí pode levar a um erro diagnóstico e, consequentemente, do tratamento. E a mordida cruzada anterior é quando os incisivos inferiores, aqui, ocluem a frente dos incisivos superiores. Então, esse aqui é a distância da mordida cruzada anterior, tá? Tanto do lado direito, que, acho que dá para ver mais, que é mais visível, e do lado esquerdo aqui, seria uma classe 3. Agora vamos falar de alterações no sentido vertical. Então, vamos falar da mordida aberta anterior e da mordida aberta posterior. Então, o que que é a mordida aberta anterior? É quando os incisivos superiores eles não cobrem o terço incisal dos incisivos inferiores. Mas aqui vai um erro clássico. Tratar os dentes, a mordida, ignorando esse padrão facial, e se o paciente for dólico, com crescimento vertical acentuado, essa mecânica isolada ela pode falhar. Então, algumas perguntas, tá, que você tem que fazer e analisar e diagnosticar durante o tratamento, antes do tratamento, na verdade. Se o paciente tem algum hábito, tá? Chupar dedo, isso aí leva a essa mordida aberta. Se o paciente está em crescimento, a gente tem que ver também esse fator e diagnosticar o padrão de crescimento. Se é dólico, se é braque. Isso aí influencia bastante no tipo de tratamento, no diagnóstico e no tipo de tratamento que você vai fazer. Então, sem essa resposta, você apenas movimenta os dentes, deixando a parte esquelética de lado. Então, aqui no slide, a gente consegue ver essa mordida aberta anterior, tá? Os incisivos superiores teriam que estar cobrindo aqui, tá pelo menos aqui, nesse terço aqui, ó, do incisivo inferior. Então, isso aqui a gente já chama de mordida aberta. Aqui nessa foto também, que não tem uma oclusão ideal. E o que seria a mordida aberta posterior? Tá? Ela é quando não existe um contato das cúspides dos dentes posteriores em máxima intercuspidação. Então, ela pode estar associada a interferências, tá? Erupção inadequada e algumas alterações transversais. Então, olhando aqui no slide, aqui do lado esquerdo, a gente consegue observar que seria um pouco de mordida aberta, posterior, e aqui é um pouquinho mais nítido, tá vendo? Devido a esse molar aqui estar cruzado, eles têm um contato prematuro, não conseguindo fazer um engrenamento maior aqui, um encaixe melhor. Então, isso aqui a gente tem que tratar primeiro essa mordida cruzada, e fazer o alinhamento e fazer essa intercuspidação para conseguir melhorar essa oclusão. Continuando falando da alteração no sentido vertical, a gente vai falar da sobremordida, que é uma das mais comuns que aparece no consultório. Então, o que é a sobremordida? Então, a sobremordida é quando os incisivos superiores eles se sobrepõem aos inferiores mais que um terço da coroa clínica. E diferente da sobressalência, ela não é considerada normal em nenhuma fase.
Mas aqui vai um detalhe importante. Ela tende a se agravar com a idade por desgaste dos dentes posteriores. Ou seja, quanto mais você espera, mais complexo pode ficar o tratamento. E uma pergunta: essa supermordida, ela é por exposição exagerada aos incisivos superiores ou uma infraerupção dos dentes posteriores? Então são diagnósticos totalmente diferentes. E dependendo do que for diagnosticado, a mecânica também vai ser diferente. Então, olhando aqui no slide, a gente consegue observar uma sobremordida nessa figura um, tá? Que passou bastante aqui, está mordendo, chegou na cervical dos incisivos inferiores, e aqui mais ainda. Só que aqui, essa sobremordida ocorreu também, por quê? Por causa da inclinação da lingual desses incisivos superiores. Agora nós vamos falar das alterações de relacionamento no sentido transversal, que é onde uma maioria erra, que seria a mordida cruzada posterior. Então, se você quiser melhorar o seu diagnóstico imediatamente, presta atenção aqui. A mordida cruzada posterior é quando os dentes inferiores sobrepõem no sentido vestibular aos dentes superiores. Então, pode ser encontrado tanto no segmento anterior quanto no posterior. Em casos mais graves, nos dois sentidos, no posterior e no anterior. Onde muitos ortodontistas têm dúvidas é sobre a mordida cruzada posterior unilateral. Então, antes de indicar uma expansão unilateral, você precisa responder se existe algum desvio postural na mandíbula quando ele fecha a boca. Então, quando existe alguma interferência oclusal, a mandíbula pode se deslocar para um lado ou para frente. Então, quando o paciente força essa máxima intercuspidação, a gente tem que observar se tem algum desvio em relação à linha média inferior com a linha média superior. Então, a melhor forma de perceber esses desvios é com a colaboração do paciente, dando um espelhinho para ele que possa, para ele poder enxergar os dentes e pedir para ele fechar devagar a boca, tentando coincidir essas linhas mediana, superior e inferior. Então, quando chegar nesse primeiro contato, a gente observa se a mandíbula desvia para a direita ou para a esquerda, se está mudando de posição, e aí a gente anota para que lado está mudando. Então, quando existe essa mordida cruzada unilateral, é possível perceber nitidamente esses desvios. Porque se tiver algum desvio funcional, você pode estar até diante de uma pseudoassimetria. E tratar errado aqui significa o quê? Uma expansão desnecessária, assimetria futura e instabilidade no tratamento. Este é um dos erros mais subdiagnosticados da clínica. Então, exemplificando aqui, ó, a gente percebe que desse lado esquerdo, não são todos os dentes que, né, toda mordida que está cruzada. Seria o 22 ao 24. Já do 25 para trás, ele não está cruzado. Então, é só para exemplificar em relação ao que esse desvio de linha, ó. Você vê, quando tem esse toque prematuro, as linhas medianas, superior e inferior, elas não se coincidem. E como é que foi tratado esse caso aqui? Tá? Como ali atrás estava normal, optei fazer um plano inclinado, colocando no canino inferior e no primeiro premolar inferior do lado esquerdo. Então, o que é o plano inclinado? Ele faz tipo um escorregador, uma rampa aqui, onde toca primeiro os dentes que estão envolvidos, os dentes cruzados, no caso, o canino e o primeiro molar superior, eles tocam primeiro, jogando o quê? Essa mandíbula para o outro lado. Então, aí aqui a gente consegue perceber que já teve uma coincidência das linhas médias. Tá? Então, assim foi quando foi instalado esse plano inclinado, e aqui já depois de um tempo, ó, as linhas médias
Está coincidindo e praticamente já ocluindo aqui. E já fazendo um desgaste nesses planos inclinados para ele ter uma oclusão melhor e já a parte superior trespassar a parte inferior para ficar travado já e não voltar mais. E aqui já exemplificando, que é aqui uma mordida cruzada anterior, né, que a gente observa aqui, e aqui uma mordida cruzada posterior, só que essa daqui é unilateral. Está um pouquinho desviada, mas sim, a gente vê que esse lado aqui, o lado esquerdo, ele está cruzado e o lado direito não. Porém, as linhas médias, ó, tá quase coincidindo assim, mas ele consegue melhorar. Então, a gente consegue perceber que o lado esquerdo ele está cruzado aqui. Continuando na alteração de relacionamento no sentido transversal, vem a mordida em tesoura, que é a mordida em brode. O que que é isso? É quando os dentes posteriores, inferiores, ocluem nas cúspides palatinas dos dentes dos molares superiores. Ou seja, a arcada inferior oclui dentro da arcada superior. E ela pode ser classificada aqui em iatrogênica, tá? Quando ocorreu uma expansão excessiva superior, ou idiopática, quando a arcada inferior ela é atrésica. Então, no primeiro caso, na iatrogênica, os pacientes relatam que ter usado um tipo de expansor superior na maioria da maioria das vezes, com o objetivo de conseguir espaço para o alinhamento. Em geral, é possível notar que o reborde superior ele vai estar inclinado para vestibular e reborde inferior vai estar normal. Então, eles sobrecorrigiram demais, abrindo demais o expansor para tentar conseguir um espaço para o alinhamento. E aí pode o quê? Pode ter causado diastemas na carne superior, o que é favorável para o tratamento. Mas quando essa expansão ela é exagerada e deixou o espaço entre os dentes superiores, ainda é possível diminuir essa largura da arcada com elásticos intermaxilares ou um aparelho removível com expansor já aberto. A gente faz o aparelhinho com o expansor aberto e vai fechando para melhorar essa oclusão, porque foi muito aberto. Então, quando além de expandir muito a arcada superior, a iatrogenia também fechou esses espaços, o tratamento ele vai ficar mais difícil. E muitas vezes talvez ele exija até extrações e osteotomia segmentada. E quando não houve iatrogenia, a arcada inferior ela é nitidamente atrésica e inclinada para lingual. Então, como na maior parte das vezes não é possível detectar o agente que causou, a gente segue a nomenclatura universal, chamando essa mordida em tesoura de mordida em tesoura idiopática. E é talvez um dos únicos casos em que o expansor inferior pode dar bom resultado, porque trata-se apenas essa verticalização do rebordo inferior sem efeito na base óssea. Então, a gente só vai inclinar os dentes posteriores e inferiores para vestibular. Então, olhando aqui no slide, sim, é basicamente isso. Ó. A face vestibular do molar inferior toca na palatina do superior. Nesse caso aqui é só um dente aqui que nasceu de forma errada, tá? Mas normalmente vem com pré-molar, vem com os dois prés e o molar todo vestibularizado, tocando na face vestibular dos dentes inferiores. Agora a gente vai falar das alterações intra-arcos, que parece simples, mas ela não é. Então vamos falar das inclinações e rotações. E elas estão relacionadas ao que é a alteração do longo eixo. Então são aquelas onde o eixo do dente assume um ângulo anormal em relação à base apical. E elas podem parecer apenas estética, mas elas alteram o que? Contatos oclusais, a distribuição das forças e a estabilidade futura. Então, olhando aqui no slide, a gente vê aqui rotação, né? Um dente girovertido, dois dentes girovertidos, tá? E uma inclinação
desse canino aqui, ó, mudando a angulação dele aqui, ó. Continuando nas alterações intra-arcos, vem as ectopias, que são caracterizadas pela erupção de um dente fora do seu sítio anatômico, como, por exemplo, os incisivos laterais superiores lingualizados pela retenção dos dentes descidos ou dos premolares inferiores, que ficam lingualizados pela perda de espaço nas extrações precoces desses molares descidos. Então, aí vai alguns exemplos clássicos, que é o lateral superior lingualizado pela retenção do descido correspondente e o premolar inferior lingualizado por perda precoce desses molares descidos. Então, a pergunta aqui, a gente tem que ver o quê? Se falta espaço ou foi uma falha dessa guia eruptiva? Então, essa resposta, ela define se você cria espaço ou reposiciona apenas. Então, olhando no slide aqui, a gente vê o quê? Tá? Quase o canino aqui, quase no lugar do lateral, né? E o lateral aqui. Como faltou espaço para ele, provavelmente pela falta de espaço e pela retenção do tecido, ficou lingualizado o incisivo lateral no caso acima. Mesma coisa esse aqui. Esse aqui também, em relação à angulação, tá? E o apinhamento deles. E o apinhamento, ela não é apenas que é uma falta de espaço, é uma manifestação de discrepância dento-esquelética, uma vez que os dentes nessa situação sempre exigem algum tipo de rotação ou inclinação do seu eixo. E exige uma análise como um todo. Então, voltando aqui, tá? A gente vê aqui bastante apinhamento nessa região inferior, na figura abaixo, na arcada superior também bastante apinhamento, e na figura 1 também, vê bastante apinhamento. Então, os laterais fora de posição e uma inclinação desses dentes aqui, dos caninos aqui, superiores e inferiores. Então, concluindo, essas alterações no relacionamento dos arcos são descrições morfológicas, mas o que diferencia o ortodontista comum do ortodontista estratégico é a interpretação dessas alterações dentro do contexto. Então, a gente tem que observar o que é a fase de erupção, a análise do tipo de crescimento, análise da função, uma análise da estrutura esquelética e o prognóstico do paciente, se ele é favorável ou não. Então, o diagnóstico não é só listar os problemas. O diagnóstico ela é hierarquizar essas decisões. Agora me conta, qual dessas alterações você encontra mais no seu consultório? Que é a mordida cruzada posterior, a mordida cruzada anterior, a sobremordida, ou vem bastante caso de apinhamento? Então escreve nos comentários para a gente fazer essa enquete. E se essa aula fez sentido para você e você quer aprofundar isso em casos reais, mas ainda tem dificuldade em planejar casos de ortodontia sozinho, e você quer aprender a diagnosticar, planejar, finalizar casos e faturar mais com a ortodontia, eu preparei uma sessão individual e gratuita. E se você quiser participar dessa sessão, o link do formulário vai estar aqui na descrição e nos comentários. Preencha o formulário que eu vou analisar pessoalmente e eu entro em contato contigo, porque saber identificar é importante, mas saber quando intervir é o que define excelência clínica. Muito obrigado por estar aqui e até a próxima.